Neste vídeo eu vou te ensinar sobre o padrão de 3 movimentos do ICT. Agora parece que ninguém está falando sobre esse conceito, mas na verdade é um dos conceitos mais poderosos e um dos mais quando se trata de trading ICT. Então o que exatamente é isso? Então basicamente, primeiro de tudo, no tempo mais longo, certo? Temos que marcar nosso ponto de interesse. Então vamos dizer que estamos em uma tendência de baixa. No fluxo automático, estaremos assumindo posições vendidas, porque estamos em um fluxo automático baixista, certo? Agora, este padrão tem maior taxa de sucesso se usado com o contexto adequado e vou te ensinar tudo sobre isso. Então, não se preocupe. Ok, vou te ensinar uma estratégia específica para essa patente, então não se preocupe. Então, aqui você pode ver que temos fluxo baixista. Então, estaremos fazendo negociações nessa direção. Então, vamos supor que há um bloqueio automático. Bloco bem aqui. Certo, então isso seria o nosso... Agora, o que é um padrão de 3 acionamentos? Então, antes do preço chegar ao seu ponto de interesse, ele vai... Vamos deixá-lo mais alto. Alta mais alta. Então, a última alta mais alta. Então, basicamente, temos uma alta mais alta, a segunda alta mais alta e a terceira alta mais alta. Isso que é chamado de padrão de 3 impulsos. Temos o primeiro impulso, o segundo impulso e, então, o terceiro impulso. E agora... Se esse padrão ocorrer e o terceiro padrão... Vamos atingir seu ponto de interesse. Você vai simplesmente vender. Agora mesmo. Isso é um pouco arriscado. E técnica da árvore. Vou ensinar mais quando avançarmos no vídeo. Vou te ensinar uma estratégia exata que uso com esse padrão. Esse é praticamente o padrão de 3 impulsos, pessoal. Você só precisa marcar sua zona de interesse. Certo? E então, você tem que procurar por esse padrão. Então, temos uma varredura de liquidez e depois a segunda varredura de liquidez. Então, 2 varreduras de liquidez e a terceira onda vai para o seu ponto final ou a outro cenário onde você tem, você sabe, 3 impulsos para dentro da sua zona de interesse. Então, aqui você pode ver que temos um impulso certo e temos a segunda direção e então a terceira direção, todas no ponto de interesse. Isso também é possível, ok? Isso pode acontecer também. Contanto que o preço esteja na zona de interesse, você deve estar pronto para começar, certo? Então, eu vou repetir pela última vez. Você tem seu ponto de interesse, você tem sua primeira onda, recue, segundo drive, recue e terceiro drive. Varredura de liquidez 2 vezes, certo? Uma varredura de liquidez aqui e então outra varredura de liquidez aqui. 1, 2, 3. Então, como você usa isso como uma estratégia? Aqui está a estratégia. Vamos supor que estamos em uma tendência de baixa, estamos descendo, agora temos que negociar com a tendência. Vamos ver. Há um ponto de interesse bem aqui, é de onde você procura fazer sua entrada para aumentar sua taxa de vitória por quantias insanas, certo? Você tem que procurar este padrão. Agora, vamos dizer que você marcou seu ponto de interesse no período de 4 horas, porque nós conseguimos, vai de um período de 4 horas para um de 15 minutos. Ou se você negocia no período diário, passaria do diário para 1 hora. Então, no intervalo de tempo de 4 horas, o autoflow está em baixa. Então, estamos simplesmente procurando este padrão específico. Uma vez que marcamos o ponto de interesse no intervalo de 4 horas, você vai querer diminuir para o intervalo de 15 minutos, certo? Você tem seu ponto de interesse nas 4 horas, então vamos descer para o quadro de 15 minutos e no quadro de 15 minutos vamos procurar pelas 3 áreas secas e isso vai parecer algo assim. Então, o que temos? Então, esta é a estrutura de 4 horas e isso aqui é a estrutura de 15 minutos. Então, você pode ver que temos o primeiro impulso. Depois uma retração. O segundo impulso recula e vira. Onda certa, então a primeira onda está aqui, a segunda onda supera o pico da primeira onda e então a terceira onda supera o pico da segunda onda, e então o terceiro entra no ponto de interesse. Certo, se não for até o ponto de interesse, e então você tem... Uma retração... Certo, então isso também funciona, porque agora este aqui se torna o primeiro drive, este aqui se torna o segundo drive, e então você tem o terceiro drive. Então, como você realmente faz uso disso? Você sabe, padrão. Então, deixe-me aproximar um pouco. Digamos que temos o primeiro percurso, então a segunda direção e depois a terceira direção. Então nós temos um alto mais alto, um baixo mais alto, um alto mais alto, um baixo mais alto, então um alto mais alto. Agora que você está aqui, então isso é a primeira arrancada.
Esta é a segunda arrancada. Olhe para a segunda arrancada aqui. Você quer marcar a vela de fechamento mais alta, certo? Então vamos supor que haja uma vela. Esta é a vela de fechamento mais alta. Você quer marcar essa vela, então isso vai parecer algo assim, certo? No segundo, lembre-se disso. Agora, tudo o que você procura é o preço fechar abaixo dessa vela, certo? E então você estaria procurando fazer sua entrada a partir do reteste desse nível. É isso. Basicamente Galera, vocês fariam sua entrada e podem mirar esses baixos ou, você sabe, liquidez do lado vendedor, ou alvo mais próximo, ou 1:2. É isso aí, pessoal. Então, deixem-me dar alguns exemplos e isso vai esclarecer tudo. Beleza, pessoal? Aqui está o exemplo número 1. Estou olhando para o euro-dólar e, antes de tudo, vejam o fluxo automático. Estamos claramente em baixa aqui, certo? Então, agora vamos estudar o que aconteceu aqui. Mais ou menos aqui, certo? Então, temos este bloco automático. Então, no período de 4 horas, eu marquei meu PUI, que é isso. Agora, o que eu faria é simplesmente reduzir para o intervalo de 15 minutos. E vamos estudar o que aconteceu aqui. Antes de o preço chegar ao nosso PDI, veja o que aconteceu. Então, nós temos, primeiro avançamos, depois temos uma retirada. Então, avançamos pela segunda vez, seguida de outra retirada. E então, temos o terceiro avanço aqui. Muito simples, pessoal. Vocês precisam procurar esse padrão e garantir que eles combinem. A estrutura do mercado é muito clara quando se trata desses 3 impulsionadores. Precisa ser clara. Ondas limpas? Precisa ser estruturas de mercado limpas. Então, por exemplo, aqui temos um topo mais alto, seguido de um recuo. Uma elevação limpa, temos um baixo e depois um alto mais alto. E então um baixo mais alto aqui. E então temos o terceiro impulso indo direto para o nosso ponto de interesse. Agora, como você entra, lembre-se, este é o primeiro impulso. Este é o segundo avanço. Então agora a vela de fechamento mais alta é de onde vamos iniciar nossa entrada. Certo? Então aqui você pode ver que temos essa vela bem aqui agora. Para essa técnica de entrada, o crédito vai para o Trade Chess. Ele está no YouTube. Essa técnica de entrada é por ele e funciona de maneira incrivelmente eficaz. Você pode simplesmente procurar fazer sua entrada pelo gap justo também, mas essa não é. Está um pouco melhor, então basicamente marque a vela mais alta de fechamento da segunda onda, certo? E então temos a terceira onda até nosso ponto de interesse. Agora veja o que aconteceu. A vela fechou abaixo desta vela. Então se estamos simplesmente procurando fazer nossa entrada a partir do reteste desta vela. Esse tipo bem aqui. E é isso, pessoal. Você simplesmente mira de 1:2, ou visa esses mínimos aqui, ou esses mínimos aqui. Você pode ir de 1 a 3, então deixe-me. Nós damos mais a alguns vocês exemplos. Tudo bem, pessoal. Aqui está o exemplo número 2. Estou olhando para GBP UST. Então, aqui. Você pode ver que há uma piscina de liquidez por aqui, certo? Isso também é um erro de DP, então o preço superou essa varredura de liquidez. Então vamos ver o que aconteceu no intervalo de tempo de 15 minutos, certo? Então, se afastarmos um pouco, o que você pode ver é, primeiro, temos o primeiro impulso aqui. Um recuo, o segundo avança, certo? Então, temos essa grande retração. E então, o terceiro impulso vai para o nosso ponto de interesse, que também é o nível de liquidez por aqui, certo? Agora lembre-se, nós marcamos a vela de fechamento mais alta neste exemplo do segundo impulso. Então, temos o primeiro impulso, push para trás, segunda arrancada, depois push para trás e terceira arrancada. Olha a segunda arrancada aqui. A vela mais alta, certo? Você quer marcar a vela dessa maneira. E depois é só arrastar. O que acontece quando o preço entra no seu ponto de interesse, certo? Muito simples e o preço volta. Fecha abaixo e depois no reteste você pode ver que temos a entrada muito fácil, muito fácil, pessoal. Como isso é um padrão incrível e graças a Tradex temos esse padrão de entrada que você pode usar nas suas operações. Deixe-me dar mais um exemplo e depois termino o vídeo. Certo, pessoal? Aqui está o último exemplo. Estou olhando para EURO-GBP de 1 a 4 horas. E você pode ver que o alto fluxo está otimista. Então vamos negociar nessa direção. Vamos ao exemplo. Aqui no intervalo de tempo de 15 minutos. Então, o que você percebe aqui? Conseguem ver Estacionamento grátis aqui, pessoal.
Pois bem, aqui está. Temos o pendrive. Recue o segundo impulso. Recue e então o terceiro impulso. Estou usando os fractais indicados por Rachel T. Você pode colocar isso, vai te mostrar os altos e baixos corretos. Está correto? Aqui temos a primeira movimentação, recuo, segunda movimentação, recuo, e então a terceira movimentação vai para o nosso autobloco. Agora estamos, lembre-se da segunda tentativa. Agora vamos usar a vela fechada mais baixa aqui, certo? Essa será a nossa zona de entrada. O preço toca neste nível. Então, queremos procurar por uma retomada daquele nível. E isso acontece bem aqui, a vela fecha aqui agora. Estamos simplesmente procurando por uma entrada no reteste desse nível. A surpresa entra neste nível. Temos nossa entrada e, como você pode ver, acabamos de... Se inscreva se você quer ver mais disso, RS. Eu estava prestes a dizer algo muito suspeito, mas sim, nós simplesmente subimos muito. Então, muito obrigado por assistir, pessoal. Talvez nos vejamos no fim de semana ou talvez no próximo, quem sabe. Certo? Vejo vocês.